Dando continuidade, então, convidamos a senhora Ana Luísa Pereira Lima, subcontroladora geral da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, a nossa CGE. Tudo bem, doutora Ana Luísa? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome do nosso Controlador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Francisco Ricardo Soares, pelo convite da participação, nessa rede Mais Brasil, e também parabenizar, a Regina Lemos, a diretora do Departamento de Transferências da União, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, e você, Edmilson, pela organização desse evento de extrema importância para todos nós que estamos aqui, presentes ainda aqui online. Muito obrigado. Isso. E, enfim, a gente traz aqui um tema desafiador para falar sobre a importância da atuação do sistema de controle interno nas transferências federais. Eu sou Ana Luísa Pereira Lima, auditora do Estado, estou subcontroladora geral do Estado. Vou tratar desse tema porque a gente é uma controladoria geral do Estado. Deixa eu botar aqui, para transmitir. Vamos lá. Estamos só aguardando a transmissão, aqui a compartilhamento da apresentação. Ana Luísa, sua apresentação já está online. Né? Ok. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, do nosso sistema de controle interno do Estado do Rio de Janeiro. É um sistema de controle interno recente, Ele foi estabelecido pela Lei 7989, ela é de 2018, e visa assegurar o controle, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e funcional, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração. Isso tudo aí de acordo com a nossa Constituição estadual. E aqui eu coloquei os órgãos que estão envolvidos no sistema de controle interno, e eu quis trazer essa questão porque a gente, até 2018, o nosso órgão central de controle interno era a Auditoria Geral do Estado. Nós tínhamos um sistema de controle interno no nosso Estado, mas que ainda não tínhamos incorporado as demais macrofunções do sistema. E aí, esses órgãos que eu trouxe aqui, nós temos o Conselho de Controle Interno, que é um órgão de decisão colegiada, direcionador das atividades da CGE, com as funções princípios do estabelecimento de diretrizes gerais e desafio e avaliação de desempenho. A CGE como órgão central do sistema de controle interno, e aqui nós temos os órgãos responsáveis responsáveis pelas macrofunções, a Auditoria Geral do Estado, que tem por finalidade avaliar os controles internos e gerenciar os riscos dos órgãos da administração direta e indireta. Nós temos a Ouvidoria Geral do Estado, que tem por finalidade fomentar o controle social e a participação popular, ele onde se recebem as denúncias, há o registro, o tratamento das manifestações do cidadão, enfim. E temos a Corregedoria Geral do Estado, que tem a finalidade de apurar os ilícitos disciplinares praticados no âmbito da administração, promover a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pelos atos praticados, atos lesivos à administração
pública. Eu coloquei aqui entre parênteses a integridade, né, uma das funções do controle interno, hoje as ações estão sob a responsabilidade da subcontroladoria, e aqui a gente trabalha a questão da prevenção dentro do sistema de controle interno. E aí nós temos para cada macrofunção ou órgão, né, aqui, nós temos as unidades setoriais, né, que, embora elas sejam subordinadas aos órgãos, né, aos secretários e responsáveis pelos órgãos de administração indireta, elas têm também uma subordinação técnica, né, à Controladoria Geral do Estado. Então, a gente tem, nesse sistema, todos esses órgãos, né, contribuindo aí, não só com controle e fiscalização, mas também trazendo e contribuindo na solução de eventuais problemas e apoio à gestão. Bom, aqui eu trouxe algumas atividades, né, que a gente faz no controle interno, atividades, e na verdade, assim, são produtos, né, resultados da nossa atuação, né, e aí dentro de cada órgão no sistema, eu trouxe alguns exemplos aqui, a questão por exemplo, das unidades setoriais de corregedoria, onde você tem ali a atribuição de se processar as sindicâncias, e aí o resultado dessas sindicâncias, se virar um PAD, aí sim ela vai enviar para a nossa Corregedoria Geral do Estado para se processar o PAD, né, o procedimento de apuração disciplinar por alguma ocorrência de alguma falta funcional. Nós temos, por exemplo, a ouvidoria, né, setorial, que também vai estar ali responsável por dar o encaminhamento, por exemplo, num pedido de um acesso à informação, a ouvidoria vai encaminhar ali, a ouvidoria setorial vai encaminhar para o setor específico para poder atender ao cidadão. Então, a gente também tem a ouvidoria geral canalizando também as denúncias, repassando para as unidades setoriais, enfim, é o sistema funcionando com as suas macrofunções e funções como um todo. No setor de integridade, a gente está trabalhando com a questão da integridade sob a ótica governamental, a integridade pública, a integridade privada, justamente no aspecto da prevenção. Eu vi aí na apresentação sobre a questão dos conflitos de interesse, e isso aí é uma questão justamente, conflito de interesse é uma conduta violadora da integridade, e a gente tem que trabalhar essa questão na prevenção. Então, a gente, ao verificar um contrato, né, com a administração pública, a gente tem que estar aí prevenindo, né, daquelas múltiplas conflitos ali, vínculos que foram até colocados aí pelo professor anterior, né? E a gente tem que ter a ajuda justamente das ferramentas, né, de BI ou outras à nossa disposição para poder fazer esse tipo de controle e fazer essas prevenções para que a gente não faça contratações ou convênios ou qualquer outra aplicação de recurso de forma irregular ou ilegal. Aqui eu trouxe, já entrando no tema específico, né, do nosso fórum, né, que trata das transferências governamentais, né, das transferências do governo federal, né, e aqui a gente tem as categorias, as obrigatórias e as discricionárias, as obrigatórias de natureza constitucional e legal, as voluntárias, as
para as organizações de sociedade civil, enfim, o nosso escopo de atuação só para esses tipos de recurso, né? Esses tipos de execução orçamentária. E aí eu trouxe aqui, né, esse quadro, né, sobre as transferências constitucionais governamentais, onde a gente vê que o maior volume de transferência está aqui concentrado nos royalties do petróleo, e nós teremos aí a brilhante apresentação da doutora Marcela para falar sobre esse tema mais específico. Então, a gente vê aí diversos tipos de transferência que, embora não sejam estes, né, conforme a Regina falou, né, que seriam o foco mais específico, mas a gente trouxe esses números para a gente verificar, né, o quantitativo, né, o volume de recursos que a gente deve estar fiscalizando, né, e acompanhando dentro do sistema de controle interno. Aqui, esse slide aqui é uma maneira da gente estar colocando e dizendo sobre as diversas formas de atuação do sistema de controle interno, seja na esfera ali da Controladoria Geral do Estado ou nas próprias unidades setoriais, né, que são as unidades que são os nossos braços nos órgãos da administração direta e indireta. Nós temos aqui, no âmbito da CGE, o desenvolvimento de um painel justamente para estar acompanhando a aplicação dos recursos do PNAE, do PDDE, do PNAT, nas escolas, né, que estão recebendo esses recursos. Muitos desses recursos, eles são, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem muito solidificado o sistema de descentralização de recursos. Então, é importante que a gente entregue ao cidadão, né, dê visibilidade a esses recursos, para onde eles estão indo, e o mais importante, onde a gente também quer chegar, é trazer, dar visibilidade em que esses recursos estão sendo aplicados. Então, dentro de uma das nossas funções, né, de dar acessibilidade, né, ferramentas de acessibilidade ao cidadão, para que haja, de fato, a transparência e a possibilidade do controle social na implementação das políticas públicas através dos diversos programas, como eu estou exemplificando aqui, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou o Programa Dinheiro Direto na Escola. Então, essa é uma ação específica da controladoria no fomento ao controle social, né, a transparência e controle social. A gente sabe também que dentro da Secretaria de Estado de Educação, a unidade setorial, nossa unidade de controle interno, ela atua, né, dando suporte aos normativos, toda aquela gama de necessidade para viabilizar não só o controle, mas também a gestão. Aqui é uma análise que eu tirei bem lá das contas de gestão do nosso governador, onde a gente foi ali aferir, né, em que foi aplicado o Fundeb, né, e aí a gente vê que ele teve uma aderência ao que manda a norma, né, que trata do Fundeb, né, onde a gente aplicou, né, 100% dos recursos, né, em despesa de pessoal, sendo que 70%, em torno de 70%, foi para o ensino fundamental e 30% para o ensino médio. Aqui a gente também traz, num olhar mais prático, né, da nossa atuação, e aí dentro da atuação
da macrofunção, né, da auditoria governamental, né, alguns resultados de auditoria, né, e aí a gente tem aqui essas 4 primeiras auditorias, elas estiveram no nosso plano anual de auditoria, né, de 2019, né, que foi a parceria para o desenvolvimento produtivo, né, e a gente avaliou o estágio dessa parceria, né, tivemos essa auditoria no projeto executivo de sistema de iluminação metropolitano, as encostas, as obras de recuperação da região serrana, as creches, né, também houve essa análise. Isso tudo também porque, se são parcerias, se são convênios, a gente também tem envolvido aí a contrapartida, né, que é uma questão que, às vezes, até a gente tem problemas aí na aplicação e também até às vezes a questão da contrapartida ela impacta na liberação ou na possibilidade de se celebrar o convênio. Acho que a Secretaria de Planejamento vai abordar esse tema, que é muito importante a gente trabalhar, né? Não adianta nada a gente estar fazendo a captação de recursos, né, junto aos ministérios, ou seja lá qual for o órgão, mas a gente tem que também ter sempre uma contrapartida aí, do Estado, né, ou do município, que ela deve ser reservada, deve ser bem trabalhada com os órgãos de planejamento, orçamento, para que tudo ocorra muito bem, para a gente não ter um problema, mais um problema, né, ou a impossibilidade da celebração do convênio por ausência aí de orçamento, previsão orçamentária para contemplar a contrapartida. Aqui, essa auditoria, né, dos repasses financeiros, né, esses recursos foram aqueles recursos que vieram do governo federal para enfrentamento e combate à pandemia, né, e a gente estabeleceu, eu trouxe isso porque o decreto, né, de atuação dentro desses recursos, né, em plena pandemia e da gente ter que ele recalcular a rota, nosso planejamento de auditoria em função, né, da pandemia. Ele traz aí, eu vou falar no finalzinho, todo o mecanismo, né, que se pensou de atuação do sistema de controle interno. Aqui a gente não estava só falando da auditoria, nem da ouvidoria, não, era o sistema atuando. E, por fim, aqui a auditoria que está em andamento, né, agora em 2021, que é a Lei Aldir Blanc, né, e que envolve, né, recursos em torno de 105 milhões, né, para as ações emergenciais de apoio ao setor cultural, né, essa auditoria está em andamento, e também a execução, né, dessas ações estão em andamento, e a gente está aí acompanhando, né, e se juntando aí ontem a gente até conversou na reunião técnica com o Banco do Brasil para estar nos juntando forças aí e mecanismos de controle e de acompanhamento para ajudar na avaliação e sempre em busca, né, do melhor resultado, né, da política pública para entregar o serviço ao cidadão. Aqui a gente trouxe alguns achados, né, nas auditorias, nessa da parceria para desenvolvimento produtivo, que foi feita com o Instituto Vital Brasil. Então, a gente tem alguns achados aí que eu trouxe só a título de exemplificação. Então, compras de equipamentos por valor superior ao praticado no mercado, indefinição quanto à localização da construção do parque oncológico. Então, são achados, né, que a gente gostaria de não ter achado, né, e achados com evidências, né, mas que foram detectados por ocasião desta auditoria, onde a gente vai ter que
acionou, né, as outras macrofunções para atuação, porque aí você tem a questão das punições, né? Então, aí vai acionar a corregedoria, né, para eventuais sindicâncias, para apurar as faltas funcionais, enfim, a gente tem aí o acionamento, né, do sistema como um todo. Aqui uma outra são achados do arco metropolitano, pagamento por serviço não realizado, enfim, a gente tem um achado desse muito triste, né, porque é dinheiro público que não que vai pelo ralo, né, então a gente toda vez que eu olho, né, os achados de auditoria, eu fico pensando só em mecanismos de prevenção para que a gente não chegue nesses achados. A gente tem que estar trabalhando na prevenção e então esse é um grande desafio da nossa auditoria, da nossa Controladoria Geral do Estado, com o apoio da auditoria, corregedoria, ouvidoria e a integridade também. Aqui os achados dessa auditoria nas encostas, mais uma vez pagamentos indevidos, né, ausência de projeto executivo para contenção, enfim, a gente trouxe aqui apenas alguns dos achados desses convênios, né, que foram celebrados com o governo federal. Aqui os da creche, né, ocorrência de pagamento por serviço sem a comprovação de despesa, mais uma vez aí o dinheiro, né, a saída do dinheiro sem a efetiva prestação de serviço e entrega ao cidadão. Aqui foi o que eu estava falando para vocês sobre o decreto, né, que foi pensado, né, pensado com os atores, né, do sistema de controle interno. Então, a gente, com base na relevância, risco e materialidade, a Auditoria Geral do Estado avaliava preventivamente algumas contratações, né, e ao identificar um risco, emitia ou emite, né, uma nota de identificação de risco, a qual é submetida ao gestor, né, e ele deve justificar, apresentar os esclarecimentos mediante aquela identificação de risco. A depender do esclarecimento, justificativa, essa identificação de risco ela pode ser convertida numa recomendação, né? E a depender do ocorrido, da irregularidade, a gente já vai estar acionando, né, a unidade setorial de corregedoria, que vai ter que, né, abrir a sua sindicância, né? E aí isso tudo está no decreto, né? Cabendo, né, a Corregedoria Geral do Estado acompanhar, né, essas sindicâncias ou eventuais processos administrativos de responsabilização, acompanhar e orientar a unidade setorial que está lá dentro da secretaria ou dentro do órgão da administração indireta. Paralelo a isso, coube a Ouvidoria Geral avaliar a transparência dos atos praticados. Por quê? Porque o decreto estabeleceu que todas as despesas que envolvessem ações de combate à pandemia, né, enfrentamento aí da Covid-19, eles deveriam e devem estar nos sites publicados, né? Então, a ouvidoria, ela constantemente avalia, né, os sites das secretarias para verificar se
dispositivo do decreto está sendo atendido, né? Ou seja, se as despesas estão sendo publicadas em seus portais. E aí, se não tiver, ela já vai acionar a unidade setorial para providenciar, cobrar lá do órgão específico da unidade ou do órgão a que ela está vinculado. Isso tudo, né, a gente vai ter um relatório de riscos identificados que vai ser encaminhado para o nosso governador, né, e também a gente tem, a partir do acompanhamento e monitoramento das recomendações, um relatório de recomendações não implementadas que é encaminhado não só ao governador, mas também para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né, que a gente aí já passa, né, para o sistema de controle interno, agora a gente já passa para o controle externo. Então, assim, eu quis trazer essa visão aqui de um normativo envolvendo o sistema de controle interno na sua atuação, né, no controle e fiscalização dos recursos públicos. A gente, quando fala em recomendação, né, são recomendações que ajudam, né, a melhorar a gestão, né, do órgão, né, que está ali executando o recurso. Então, por isso que se não implementou a recomendação, e aí a gente vai estar enviando ao governador e ao Tribunal de Contas. A gente, nessa atuação, né, com o decreto, nós tivemos um volume envolvido de em torno de 48 milhões, né? Encontramos algumas fragilidades no controle dos gastos efetuados pelos fundos, ausência de critérios e bases normativas, enfim, alguns dos achados aqui que a gente traz só a título de exemplificação. Por fim, aqui a gente traz essa arte, né, da nossa, né, assessoria de comunicação, né, que demonstra aí, né, a questão sistêmica, de integração, da necessidade de diversas funções e macrofunções estarem envolvidas para uma boa gestão, né? Então, a gente tem aqui a ouvidoria sempre ativa, ali pronta para receber as informações, os pedidos de informação, mas também as denúncias, né? O controle social não existe, né? A gente viu aí a apresentação da ferramenta pela Regina, né? Para que a gente, fomentando aí o controle social, ele é o nosso melhor fiscal, né, dos recursos públicos, mas a gente tem que viabilizar esse controle social através de painéis ou mecanismos de acessibilidade, né, que o cidadão entenda, né, o que está ali à sua disposição, né, de forma que ele efetivamente possa fazer o controle social. Nós temos aqui a promoção da integridade, que aí trabalha-se justamente na prevenção, né? Eu acho que é uma das funções mais desafiadoras, né? Que é justamente a gente trazer o controle, né, um pouco para a prevenção, né, e não um controle que se faz a posteriori, depois que o recurso já está empenhado, liquidado, pago, e muitas vezes a gente só consegue olhar aquele contrato, aquele convênio, seja o que for, muito tempo depois do acontecimento, e aí muito tempo depois possivelmente os responsáveis pelaquela
a ação, né, pelo aquele contrato, nem mais estão no âmbito da administração pública. A gente tem a questão da apuração das irregularidades, né, porque a gente tem que punir, né, quem eventualmente aí causou dano ao erário ou cometeu alguma ilegalidade. Então, nós temos aí a corregedoria para isso, e tudo isso também a gente precisa fazer, né, e ter foco baseado em risco, né? Então a gente tem que gerenciar os riscos, a gente não tem condição de estar atuando em todos os contratos, só que a gente viu, né, o volume de recursos que são envolvidos só no aspecto das transferências de recursos federais, mas a gente tem o orçamento do próprio Estado, enfim, é um desafio enorme, mas nós estamos aqui em Rede Mais Brasil, né, e a gente conta com essa rede para poder entregar o melhor serviço para o cidadão. Muito obrigada e, mais uma vez, parabenizo a todos pela realização deste evento. Bom dia. Não, é boa tarde já. Boa tarde. Muito obrigado, doutora Ana Luísa, que trouxe aqui, né, a atuação da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.